Iniciamos hoje. Sim, dentro do nosso cronograma, dentro daquilo que nós nos propomos, nós vamos estudar. As primeiras aulas serão sobre o livro, sobre o Pentateuco judaico, ou sobre as 5 obras que são admitidas a Moisés. O livro do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, de Números e também do Deuteronômio. Seria impossível, porque cada capítulo desses, de qualquer um desses livros, seria o suficiente para preencher toda uma aula dentro do tempo em que nós nos dispomos. Qual é o objetivo, então? Nós vamos buscar, por quê? Tem muitos espíritas e muitas pessoas que nos acompanham nas aulas gravadas, que assistem posteriormente, mas existem muitas pessoas que não leem a Bíblia por dificuldade de interpretação, por ser muito nome, e realmente, como nós vamos ver hoje nessa primeira aula, exige todo um cuidado, exige paciência, exige tolerância. Mas nós procuramos, nessas 7 primeiras aulas do nosso cronograma, procuramos trazer um resumo, uma síntese dos livros. Alguns livros nós vamos abordar capítulo por capítulo, mas aqui não é uma linha de produção. Então, tudo é analisado, e como nós somos espíritas, acreditem ou não, nós seguimos as orientações espirituais. Então, as aulas vão sendo montadas, as aulas vão sendo gradeadas de maneira a seguir o estudo, sim, a pesquisa, mas segue muito mais a orientação espiritual de como deve ser, sempre tendo uma referência aí da nossa razão. Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, que conta as origens do mundo, da humanidade, do pecado. Assim, ó, o pecado. Nós sabemos que não existe pecado, é erro. A tradução está errada desde o hebraico. Não existe pecado, existe erro. Mas como nós usamos referência e a famosa proteção de dados, nós temos que manter, seja qual for o livro, ou mesmo quando nós compilamos alguns assuntos de outros livros e formamos uma só ideia, é preciso manter a ideia original. Então, sendo o Gênesis o primeiro livro da Bíblia, que conta sobre as origens do mundo, da humanidade, do pecado e do grande plano de Deus para nos salvar. Sim, nós já falamos isso outras vezes. Não se conta a história da humanidade se não for através da Bíblia. Ainda que muitos critiquem, ainda que muitos procurem sabotar, nós não podemos, assim, simplesmente deixar de lado. Muito papel já se gastou, muitas discussões, muitos debates sem nenhum fruto, exatamente para ver aquilo que ainda se encontra fora do nosso alcance. Mas a contribuição da Bíblia, como nos ensina o professor Herculano Pires, nós temos que nos ater à parte evangélica, nós temos que nos ater à parte mediúnica, pois todos os evangelistas receberam, sim, orientação mediúnica para ali transmitir o que o Cristo nos deixou como legado. Nesse livro, Gênesis, também descobrimos de onde veio o povo de Israel e como Deus estabeleceu a sua aliança com eles. A aliança, sim, todo mundo sabe que existe uma aliança entre Deus e Abraão. Alguns mais afoitos talvez dirão assim: mas como que o livro do Gênesis foi escrito por Moisés? Se Moisés nem tinha nascido nessa época, é que Moisés vai nascer lá no nosso segundo livro, no nosso estudo, que é no Êxodo. O que importa aqui é que se quando nós estudamos toda a sequência da Bíblia até o Apocalipse, a maioria dos livros da Bíblia fazem referência de que Moisés é ele o autor dos livros do Pentateuco. Claro que ele não é uma testemunha ocular, mas sim a tradição oral vem desde então. E é dessa forma
que ele usou esse conhecimento, amigos, familiares e tudo para poder compilar. Então, a própria Bíblia garante nos seus livros que é Moisés o autor do livro. Gênesis faz parte de um grupo de 5 livros chamados de Pentateuco ou Torá. Depende muito da forma, depende muito do livro de pesquisa. Torá está mais ligado, para todos nós, está mais ligado dessa forma aí aos muçulmanos, né? Para muitos, os islâmicos. Não importa se é a Torá, não importa se é o Alcorão, as referências. Você está lendo, você está pesquisando, respeite ali. E aí você junta com aquilo que você conhece, com aquilo que você já sabe, e você pode formar uma ideia sua. Se amanhã você quiser escrever um livro, você vai compilar de todos esses livros e a sua opinião. Afinal, todos nós somos seres pensantes, de raciocínio contínuo e com uma inteligência ainda em desenvolvimento. Esses são os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles lançam os fundamentos para toda a Escritura. Por que que a nossa preocupação é? Nosso curso, desde que se iniciou 4 anos atrás, o objetivo é o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Não adianta focar somente na doutrina espírita e esquecer o Evangelho. Muito Evangelho sem doutrina, nós vamos nos transformar em uma igreja. Agora, a grande dificuldade está, para muitos, em fazer o link do que é e do que está no Antigo Testamento e no Novo Testamento, dentro daquilo que a doutrina espírita aborda. Então, nós poderíamos, como vamos falar já daqui a pouquinho, precisa ver, porque tem muitas situações do Antigo Testamento e dentro do próprio livro do Gênesis que faz referência a Jesus Cristo. Mas como assim? Se nós olharmos só o livro do Gênesis, se nós olharmos só o Evangelho segundo o Espiritismo, não vai ter essa referência. Então, a informação e o conhecimento estão incompletos, mas é sempre importante ter, ainda que o mínimo, conhecimento da nossa origem, do nosso passado. E essa epopeia, que é a vida, que é dessa nação dos hebreus, é sempre muito importante, porque mostra uma perseverança, obediência, mas ao mesmo tempo mostra as discussões, separações, mortes e tudo mais. Daí a concepção que vai ser fundamental lá na frente do Deus de Moisés, a diferença entre o Deus de Moisés e o Deus do Cristo. Esse livro começa contando como Deus criou tudo que existe, inclusive a humanidade. Nos livros do Antigo Testamento, de forma clara e específica, muitas vezes não vamos ver a palavra Jesus, como está aqui. Tudo que existe, inclusive a humanidade. Nós sabemos que quem co-criou o planeta Terra foi Jesus. Então, tudo que está relacionado aqui é Jesus. Somente Deus pode criar, mas todos os espíritos criados por Deus podem co-criar em plano maior. É claro que ele sendo Deus único, imutável e tudo mais, é claro que ele sabe de tudo o que está acontecendo. Mas é preciso lembrar o que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus pensa como Deus. E Deus sabe o que Jesus, o Filho, está pensando. É essas ideias que faz com que ainda hoje muitas denominações religiosas venham encontrar motivos para dizer que Deus é Jesus. Nesse momento da história, então Adão e Eva são apresentados e cometem o pecado original ao comer o fruto proibido. Logo depois disso, vem o famoso episódio de Noé e o dilúvio que acontece.
Abraão é escolhido por Deus para criar uma nova nação e seus filhos recebem a mesma promessa. Quando fala Adão e Eva, todos nós aqui, nós não estamos em evangelização infantil. Não tinha maçã, até porque ela é de clima frio, não suportaria. Não tem serpente, ela até poderia falar, sim, porque, como nos ensina Erasto, qualquer pergunta que nós fizermos a uma pedra, a um pedaço de madeira ou qualquer animal, vai sempre ter um espírito leviano ou zombeteiro que vai responder, desde que a pessoa tenha audiência. Tudo isso está. E quando fala do pecado original, não tem nada a ver. Se nosso pai e nossa mãe não fizessem sexo, nós não existíamos. E Deus não seria tão inferior a ponto de criar algo como o sexo que fosse causa de perda da nossa reencarnação. Ou nós seríamos aí punidos por algo que é de criação divina. Não existe. A ideia do pecado original, ela só foi ser explicada com o advento da doutrina espírita. Que é o pecado original? Ao reencarnarmos, nós trazemos conosco todos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições, todos os nossos delitos do pretérito, nós trazemos conosco. Então, nós não nascemos aqui uma ovelha sem mácula, nós não nascemos aqui um anjo. Sim, nós já vivemos muitas outras vidas. O pecado original são, então, aquilo que nós temos que reparar. Quanto ao dilúvio de Noé, sim, também não foi toda a terra que foi coberta por água. O que aconteceu foi que, na confluência, igual temos o Rio Negro e o Rio Amazonas, naquela região, os rios Tigre e Eufrates, em um momento, eles se encontram. E naquela época, uma época de muita chuva, choveu muitos dias, então aconteceu ali uma inundação, mas local, temporal, não foi no mundo inteiro, não foi todo o planeta Terra, mas precisava que a doutrina espírita viesse para esclarecer. Quando nós estudamos a Gênese mosaica, quando nós estudamos a Gênese kardeciana e a Gênese espiritual, nós compreendemos tudo isso, tirando todas essas superstições, todas essas crendices e principalmente essas inverdades que há muito as religiões tentam convencer os seus fiéis. No capítulo 1, na primeira parte do livro de Gênesis, Deus nos revela a respeito da criação de todas as coisas existentes, seguido da formação do homem, que foi feito à sua imagem e semelhança. Posteriormente, deu-lhe o poder de governar sobre todos os seres vivos existentes. Sim, é claro que primeiro você cria o planeta. Então, aqui, por exemplo, ele não vai falar como criou-se Adão e Eva. Sim, depois fala que foi do barro. Ao que chegar lá na hora, nós vamos explicar. Mas fique desde já. Deus cria o quê? E depois soprou sobre os bonecos de barro e eles então ganharam vida, são os homens. Ah, mas é isso que fala, é a Bíblia que ensina que Deus soprou. Precisava da doutrina espírita? Sim, porque o homem, quando ele fala de barro, é da Terra, é do planeta Terra, são dos elementos que compõem o planeta Terra. Então, quando fala foi feito da Terra, seria como se Moisés precisasse ter conhecimento para falar. O homem foi aí criado a partir dos elementos que compõem todo o planeta Terra. Quando fala que Deus soprou sobre esse barro e deu vida, quando Deus sopra, Deus está trazendo o Espírito. Então, ainda que não compreendam, mas o sopro divino, nada mais é, desculpem, nada mais é o sopro divino do que o Espírito, que vem juntar-se à matéria para a formação do que hoje nós conhecemos como seres humanos. Nós não fomos feitos
igual a Deus. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. E quando fala que Deus deu ao homem o poder de governar todos os seres vivos, ele não está falando em momento algum que o homem tem o direito de decidir tudo e sobretudo sobre todos os seres vivos, sejam vegetais, sejam animais. Não, principalmente os animais. Eles não estão aqui para nos servir, eles estão aqui para nos auxiliar, enquanto nós, que já estamos um degrau adiante deles na escala evolutiva, para que nós possamos tornar-lhes a sua evolução tão salutar e benéfica como os benfeitores zelam pela nossa. No capítulo 2, ao homem foi dado a liberdade de desfrutar de todas as coisas existentes no jardim do Éden, exceto da árvore do conhecimento, a qual o homem não deveria comer o fruto. Isso aqui por si só já é uma regra. Se tem algo que está dizendo, ó, você pode aproveitar de tudo, menos da árvore do conhecimento, e você vai lá e retira o fruto, isso é desobediência. E toda transgressão, toda desobediência, sim, não é que tem uma punição, precisa haver uma reparação. Mas essa coisa de nós fazermos o bem que existe em nós, eu vou fazer um pouquinho de bem hoje para evitar que eu vá para o inferno, isso vem desde Adão e Eva. Então, essa desobediência criou todo esse trauma aí que a humanidade carrega até hoje, de que fomos expulsos do paraíso por culpa de Adão e Eva. Não, todos nós somos devedores. E é preciso lembrar que Adão e Eva é a representação de uma raça, da raça adâmica e não dos seres de qual todos nós somos aí, né? Somos herdeiros, como se diz. Todos nós somos descendentes. Deus adormece Adão e a partir de sua costela cria Eva, uma mulher que a partir de então se tornaria a companheira do homem. Mais machista do que uma colocação como essa seria absurdo, né? Seria até leviandade para certos autores, se nós não tivéssemos a doutrina espírita para respaldar o nosso conhecimento e as nossas informações. Quando Deus adormece Adão, ele não tira uma costela de, simplesmente cria Eva. Quando Adão acorda, tem um outro espírito ali numa condição feminina. Não é. Por que que ele a costela? A costela significa que está do lado, significa que é lado a lado. Tanto que fala que tirou uma costela, mas não fala se é do lado direito ou do lado esquerdo, porque isso é uma convenção que varia de país para país, dentro de ética, dentro de moral e uma questão de coisas. Mas o fato de criar da costela é porque está do lado. A mulher não é diferente do homem. Ela não é mais poderosa, ela não é mais alta, não é mais isso, não é mais aquilo. Mas, por outro lado, em circunstância alguma, ela também é inferior. Então, duas criaturas para andarem juntas, lado a lado, tendo o mesmo objetivo, porém cada um mantendo a sua individualidade. Isso não significa que, então é aí que entra as coisas de gênero hoje tão transverso. Aí é outras coisas, são outros assuntos para uma outra época, para uma outra colocação. Nós precisamos nos ater ao que é uma lei natural. Todos têm direito ao amor. Todos têm direito de amar. E nós todos temos o direito de respeitar. Então é assim que funciona a criação de Adão e Eva. Esse é o momento, eu vou parar de repetir o capítulo, tá bom? Esse é o momento no qual a mulher é enganada pela então serpente, a qual lhe disse que eles não morreriam caso comessem o fruto da árvore proibida. Mas a serpente falou. O significado da serpente não é a questão da lascívia, não é questão de lascividade, não tem nada de conotação sexual. Nós sabemos, não existe também na Bíblia a mula de Balaão, que também fala. Então,
Tudo isso não tem ali o anjo que guiou Tobias? Temos relatos de muitos animais falantes na Bíblia. Por quê? Mediunidade não é uma prioridade, não é simplesmente uma propriedade da doutrina espírita. Mediunidade existe desde que o mundo é mundo. O próprio Moisés não recebe as tábuas da lei via mediúnica. Então, quando enganada, ela simplesmente, eles chegando, o Adão e Eva, chegando então de capela, aqui, encontrando aqui na Terra, o gênero que precisa dar continuidade, são espíritos que estão em reparação, convidados pelo Cristo para o auxiliar na evolução deste planeta, porque os seres que aqui se encontravam, segundo o próprio Emmanuel, ainda naquele corpo físico de macacoide, por quê? Eles não vieram em corpo, eles vieram em espírito, mas já estavam avançados. Ao invés de areia, pedra e cimento para construir uma casa, o corpo, os materiais mais densos, eles escolhem aqueles mais leves, eles escolhem oxigênio, eles escolhem o hidrogênio, eles escolhem esses outros. Então, isso vai melhorando a própria raça, o próprio desenvolvimento. É isso. Agora, o que fica não é a serpente, não é a maçã, não é o jardim do Éden. Para eles, expulsos do paraíso é quando foram expulsos de Capela. Aí sim, exilados, não é nem expulso, exilados de Capela. Por quê? Capela, já naquela época em que eles foram degradados, Capela já tinha energia solar, energia atômica e principalmente energia nuclear. Imagina a criatura vivendo no meio dessa energia, com todo esse benefício tecnológico, e de repente ter que vir se alimentar de raiz, ainda ter que lutar com animais pela sua própria sobrevivência. Então, o mundo em que eles se encontravam e o mundo que eles deixaram para trás é essa relação de paraíso e de mundo primitivo que eles encontraram. Nesse momento, Deus expulsa o casal do jardim do Éden, e a partir de então, a terra torna-se maldita por conta da desobediência de Adão e Eva. Quem teria, quem teria categoria espiritual? Quem estaria no patamar de julgar qualquer criação divina de maldita? Ainda que, como já falamos, ainda que seja o Cristo e não Deus, o diretor angélico desse planeta. Desobediente nós somos até hoje, não tem como. Nós fazemos muito mais. Hoje nós já estamos bem melhor. O mundo, o planeta Terra, já se aproxima do mundo de regeneração que nos aguarda. Então, alguns já estão sendo avisados em própria vida, ainda encarnados, de que não reencarnarão mais na Terra. Ou você muda, ou você muda. Então, mas a representatividade, expulsos do paraíso, é expulsos de Capela para um mundo primitivo. Chegando aqui, quando nós vamos lá estudar, falando de Adão e Eva, vamos compreender, porque os capelinos, eles já dominavam a escrita. Imagine o poder da escrita, por exemplo, como fez alavancar o progresso do planeta Terra. Mas dizer, é a mesma coisa quando nós falamos da parábola, que Jesus amaldiçoou a figueira que não tinha figos. E por acaso Jesus, o mais perfeito dos espíritos que nós conhecemos, iria amaldiçoar alguma das criações de Deus? É uma questão de raciocínio, deixarmos de obedecer cegamente e raciocinar de acordo com a condição em que nós nos encontramos. Eva dá à luz a Caim e Abel, os quais posteriormente resolvem oferecer sacrifícios no intuito de agradar o Senhor. Porém, Caim se ira com Deus, pois o Senhor aceitara o sacrifício de Abel e não aceitara o dele. É no capítulo 4 que nós podemos interpretar, é aqui que nós podemos interpretar a primeira colocação de sendo a referência a Jesus. Caim, Caim ele era agricultor, ele cultivava ali alguns grãos.
é, Abel cultivava alguns grãos. Já Caim, ele tinha rebanho, ele tinha ovelhas, ele tinha essas coisas. Então, o que que acontece? Já essa ideia do sacrifício, da promessa, de tudo, eles sempre ouviam os pais dizerem que deviam fazer sacrifícios para agradar aí a Deus. Quando então Abel vai oferecer, Abel oferece o quê? O fruto daquilo que ele plantava, o fruto daquilo que ele colhia. Então ele leva lá trigo, salsa, ele leva mostarda, ele leva cominho, que já era comum na época, e oferece. Porém, Caim, ele vai lá e oferece o quê? Ele oferece uma ovelha, ele oferece o sangue. Então, um está preocupado com a terra, com a produção, com a alimentação, com o desenvolvimento. E o outro está preocupado com as coisas da terra, da coisa material, o sangue imolado. Essa é a grande diferença. E por inveja e por ciúme, Caim então vai lá e vai dar fim à vida de Abel. Caim mata Abel por inveja, e o Senhor então o envia para longe de sua família. É preciso compreender que Adão e Eva tiveram outros filhos. Nós vamos ver daqui a pouquinho na árvore genealógica deles. Mas se ele foi expulso, significa que já existiam outras cidades, já existiam outros espíritos. E no caso de Caim, ele vai para uma outra cidade, vai exatamente casar-se com Sete, ter a sua família e dar a continuidade. Não é fácil resumir esses capítulos de uma forma simples para que nós possamos caber aqui em 1h15, mas é o suficiente para compreender o porquê de tantas lendas e de tanta constância. Ah, matou Abel, só fala isso a Bíblia, mas não explica o porquê, a diferença do sacrifício e aquele Deus que ainda precisava de coisas materiais. Esse capítulo descreve a genealogia de Adão, sendo essa sete, né? Então ele teve, Adão e Eva tiveram Caim, como está no gráfico, Caim e Abel. E aí são os dois filhos. Caim teve como filhos Enoque, Erade, Meujael, Matusael, Lameque, Jabal, Jabal-Caim e Jubal. Abel foi assassinado, não teve. Então, Sete teve esses filhos: Enos, Cainã, Malalei, Jared, Enoque, que não é o mesmo, mas eram nomes comuns na época, Matusalém, Lameque e Neó. Então, é preciso ver que os filhos de Noé, Sem, Jafé ou Jafé, como os muitos, mas o nome correto é Jafé, a pronúncia, e Cã. Esses são filhos de Noé. Os três últimos da esquerda, o que está o gráfico mostrando, Jabal, Jubal, Caim e Jabal, é filho de Lameque, mas ele não fala com quem, não tem essa referência. O que tem é que a genealogia de Adão é Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Os filhos de Noé são esses, mas todo e até aqui são descendentes, ainda que um pouco já mais distante, de Adão e Eva. No capítulo 6, Deus se ira com os homens por conta da existência do pecado, ao extremo, e resolve destruí-los através de um dilúvio. Porém, dá a Noé, um homem fiel ao Senhor, a oportunidade de salvar a si mesmo, sua família e todos os que creem, está errado, crescem, né? A todos que crescem na palavra de salvação por meio de uma arca que Noé deveria construir. Não, não é uma preferência, como nós estamos falando desde o início. Mediunidade. Noé era médium. Ele ouviu dos auxiliares do Cristo que era para ele construir ali a arca. Ele foi lá e construiu. Os vizinhos, se eram médiuns, não tinham ou não tinham a mediunidade ainda aflorada, ou simplesmente tinha outros prazeres, tinha outras obrigações, muito menos a preocupação com Deus.
Por isso Noé foi tratado muitas vezes como bobo, como tolo, como alguém, por exemplo, utópico, como alguém que estava vivendo uma ilusão. Então, não é uma preferência de Deus. Todos nós que estamos lá na doutrina espírita, todos nós somos médios? Segundo Kardec, todos nós somos médios, mas nem todos são médiuns ostensivos a ponto de ouvir. E ninguém, nem o próprio médium, não fica recebendo mensagem em casa, no trabalho, no transporte público, no supermercado. Tudo isso tem regras que precisam ser observadas. A educação mediúnica é de muito aí uma das melhores ferramentas para que nós não nos percamos nos nossos devaneios. No capítulo 7, Noé, juntamente com toda a sua família e mais um casal de cada animal existente no mundo, entraram na arca. Tem algumas traduções da Bíblia que não fala de casal, fala de par. Dois fala de pares. Pares não está colocado aqui no sentido de fêmea e macho, mas sim animais da mesma espécie. Mas, como falamos, o objetivo não é entrar em debate, né? Então, aqui é compreender. Precisa ter pelo menos dois, é um raciocínio lógico. Porque se um vier a perecer, significa que tem um que haverá condições de dar continuidade. Ah, mas se não tinha uma outra elefanta, se não tinha um outro girafo, como é que ia ser? Será que Jesus não sabia o que estava fazendo? Será que Jesus não havia previsto tudo isso? Se hoje nós temos consciência de que ele já previu até quando ele iria voltar, que foi 2024 anos atrás, um pouco, né? Porque tem os seus 33 anos de vida. Será que ele não saberia as necessidades do próprio planeta por ele cocriado? Inicia-se então o dilúvio e chove por 40 dias e 40 noites, assim como disse o Senhor. É possível? É possível. É preciso lembrar que nessa época o próprio planeta ainda estava em transformação, como ainda está até hoje. Placas tectônicas, tudo, o giro, né, do Sol, o movimento da Terra ainda está se ajeitando até hoje. Imaginam então naquela época. Era perfeitamente possível, sim. E às vezes, onde ele estava, aquela confluência ali dos rios Tigre e Eufrates, formou-se um lago. E era só isso que ele estava esperando. Ele ficou lá dentro, não significa. Pode ter hoje. Hoje choveu de manhã, depois fez sol, depois choveu de novo, depois fez sol, choveu. Então, esse chover 40 dias e 40 noites, nenhuma tempestade contínua. Vamos usar a nossa inteligência para não degradar um livro de tão importância como é a Bíblia. Cessa-se, portanto, as chuvas e o nível das águas começam a baixar. Noé solta um corvo e duas pombas para verificar se há terra seca. Quando já havia terra seca, Deus chamou todos para fora e deu a posse da nova terra que havia acabado de ser purificada. Como Deus chamou todos para fora? Se os animais, eles obedecem, como que eles iam obedecer? Eles tinham um instinto. Sim, a partir do momento em que você estaciona a arca, se tem terra e você abre as portas, é uma oportunidade para todos descobrirem novos territórios, descobrirem o que hoje está à sua volta. Quem poderia simplesmente ouvir, e nem era Deus, nós sabemos que não era Deus, mas vamos manter, era simplesmente Noé. Ele poderia, sim, ouvir dos benfeitores do Cristo e não de Deus, poderia ouvir dos auxiliares do Cristo e não de Deus. Aí as orientações de como proceder. Quem já estudou, quem já fez o curso do átomo e o arcanjo, vai ver ele também no livro dos Espíritos, tem lá qual é a função dos elementais, se não ser exatamente os responsáveis pelos elementos da natureza. E a chuva
é um dos elementos da natureza. Após o dilúvio, Deus abençoa Noé e a seus filhos e fala-os: frutificai e multiplicai-os. Aí é uma questão natural, aí já é uma lei natural que não precisa ser específico. Se o almoço está pronto, se o almoço na casa de domingo, na casa da mãe, da avó, está pronto, se o almoço está pronto e você passou por lá e a fome já está roncando, você não precisa esperar a plaquinha, passar com a plaquinha, olha, o almoço está pronto. Você se direciona para a cozinha, porque é lá que o almoço fica. Então, tem certas coisas que as pessoas querem como se fosse aí uma declaração, como se fosse um memorando dizendo, olha, agora eu estou abençoando vocês, por isso vocês são meus preferidos. Não. Quanto ao crescei, quanto ao frutificai e multiplicai-vos, nada mais é do que uma lei de reprodução, que é a lei natural que nós estudamos o ano passado. O Senhor define o arco-íris como um sinal de que nunca mais destruiria o mundo com água. Até hoje tem essa lenda de que o arco-íris, é Deus lembrando os seres humanos de que ele nunca mais destruirá a terra. A terra nunca foi destruída. Quem chegar até o final do arco-íris, lá tem um pote de ouro. São tantas lendas que contam ainda nos dias de hoje que nós muitas vezes nos envergonhamos de permitir que ainda tamanha ignorância possa perpetuar aqui junto de nós. Noé tornou-se lavrador da terra e plantou uma vinha. Embebedou-se e ficou nu. Cã, um dos seus filhos, viu a nudez do seu pai e contou a todos os seus irmãos, os outros dois, Sem, né? Aí por isso ele foi expulso de Noé, por Noé de casa, porque ver a nudez do pai era um dos maiores pecados estabelecidos ali no Antigo Testamento, que permaneceu ainda por muito tempo. E ele não só viu, não que ele tivesse, mas o pai nu permitiu então, ali embriagado, permitiu que ele o visse. Mas o castigo maior foi por ter ainda muito mais contado aos seus irmãos. Por isso ele acaba saindo de casa expulso e vai formar a sua dependência em a sua descendência em outro local. Este capítulo refere-se às gerações dos filhos de Noé e onde eles viviam. A linhagem de Jafé vivia nas ilhas. Cã está incluído no Nimrod e os cananeus. Sem, que era o nome, eu devia ter grifado em vermelho para diferenciar, mas é o nome próprio, vivia no Oriente. Então Noé teve três filhos, Sem, Cã e Jafé. Aí ele teve com lá em cima os filhos dele, então foram o Arfaxade, Elão, os nomes são fáceis de pronunciar, Assur, Lude e Arã. Aí a Sala, que era aí, né, cônjuge do primeiro, do Arfaxade, com ele teve Us, Geter e Mas. Cã, o que foi expulso, teve com ele aí Cush, Mizraim, Put e Canaã. Seba, que não sou eu, Ávila, Sabtá, Raamã, Sabteca e Nimrod, que é onde vivia aí um dos filhos. E Jafé, Gamer, Magog, Madaí, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Askenaz, Rifa, Togarma. Onde tem o grifo para os dois lados é marido e mulher, vamos assim dizer. Por isso que tem algumas referências. De Javã, por exemplo, aí está ligado Elissa, significa que todos esses descendentes são de uma outra linhagem já. É por isso que é difícil estudar, porque as pessoas ainda hoje nós comentamos muito isso no Manuel Bento, quando é época de prova e os alunos precisam estudar.
Ao invés deles prestarem atenção, os alunos, ao invés deles prestarem atenção na história e no decorrer da história, nos acontecimentos, eles ficam preocupados com os nomes e as datas. E aí acabam com ansiedade, alguns chegam a entrar mesmo em depressão. Nome, nós estamos colocando aqui só para vocês terem uma ideia de quão difícil é, mas atenham simplesmente ao texto, aquilo que interessa para nós compreendermos o desenvolvimento da história da humanidade. No capítulo 11, ao partir do Oriente, encontraram um vale no qual edificaram uma cidade e pretenderam construir uma torre tão alta que tocasse o céu. Essa edificação seria chamada Torre de Babel. Depois de todas as expulsões, de todos os asilos, de todas as mudanças, eles se reencontraram, todos esses descendentes desses filhos de Noé. E aí eles resolveram construir uma torre que era para chegar até o céu. Já que Deus havia feito tantas promessas a eles, eles iam dar um jeito de ir até Deus. Só que no capítulo explica que Deus entendeu essa arrogância, a criação dessa torre. E aí Deus fez com que cada região, cada povo de cada região, só falasse a sua língua. Ou seja, entraram num verdadeiro conflito, porque ninguém entendia ninguém. Só entendiam quem era da mesma aldeia, quem era da mesma cidade, quem era da mesma região, e assim mesmo, devido aos vários dialetos que eram falados, criou-se uma balbúrdia total, tanto que a torre nem chegou a ser terminada ou deu continuidade à sua construção. Também descreve a descendência de Sem, a qual inclui-se Abrão. Abrão assim, é o mesmo Abraão que nós vamos ver lá na frente, mas ele vai passar a ser Abraão depois de uma promessa que é feita com Deus, que se casou com Sarai. Então, nós estamos mantendo os textos originais, porque depois há algumas mudanças, não do latim como queiram, mas depois da aliança com Deus. Abrão passa a se chamar Abraão e Sarai passa a ser Sara, e que teve um filho chamado Isaque. Então, Abraão e Sara tiveram então um filho chamado Isaque. Enquanto eu tomo água, dúvida, pergunta, porque nós estamos um pouquinho atrasados, mas pelo menos uma pergunta se for rápido. Pronto. Então vamos lá. Mas, por favor, nas próximas, nós vamos procurar entrar dentro mais dentro do nosso horário para exatamente ter essa oportunidade da dúvida. Mas qualquer dúvida que ficar a respeito da aula, podem mandar no meu privado, no meu WhatsApp privado, não se preocupe, no meu privado. Mas quem optar e quiser perguntar no grupo, o que está a respeito da aula, do que foi dito, pode mandar no grupo também, que também vamos responder. No capítulo 12, o Senhor ordena a Abraão que saia de sua terra, do meio de sua parentela, e vá à terra em que ele ordenara, pois faria dele uma grande nação. Parte então Abrão, junto com sua esposa, e Ló, rumo a Canaã, a terra prometida. Posteriormente seguiram para o Egito, onde, por medo da morte, Abrão enganou ao faraó. Como que ele enganou o faraó? Ele enganou ao faraó dizendo que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Então, para que não fosse morto, ele permitiu que Sara, por um tempo, Sarai, fosse então concubina ali, né, do faraó. Nesse momento, Abraão segue sua jornada até a terra prometida. Porém, há uma discussão entre Abraão e Ló, e eles resolveram se separar. Para muitos dos estudiosos espíritas, esse momento aqui entre Ló e Abrão tem o mesmo significado da discussão
que levou à separação de Paulo e Barnabé, como está no livro Paulo e Estevão. Então, mesmo tendo os mesmos objetivos e os mesmos ideais, a desconfiança de Paulo em relação a João Marcos, que é sobrinho de Barnabé, levou ele a essa separação momentânea. Inclusive, para poder acalmar o coração abatido de Barnabé, Paulo diz: a nossa amizade, ela é eterna. Eu simplesmente não concordo com os métodos com que você educa o seu sobrinho. Então, se olharmos as pesquisas, principalmente do Flávio Joséfo e do Serapião, que são dois filósofos da antiguidade, eles vão fazer essas referências e os estudiosos espíritas entendem que é o mesmo significado. Ló segue rumo a Sodoma, onde lhe parecia um local bom, e Abraão prossegue para Canaã, a então terra prometida. Sim, a terra prometida que tinha. Isso e vem, não é só quando Moisés. Não, e a terra prometida está relacionada aos capelinos quando aqui chegaram. Eles trazem essa promessa de uma terra prometida. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando Jesus os reuniu na espiritualidade e disse: olha, eu vou recebê-los no planeta que eu criei, do qual eu sou o diretor. Lá vocês poderão fazer isso, isso, isso. Em um determinado momento, eu próprio vou lá para ver como está o desenvolvimento de vocês e ver quem já está apto a retornar para cá. Então, essa terra prometida, para muitos deles, era um local de redenção. Era um local onde todos eles iam poder ali reconciliar com a lei que um dia eles transgrediram e o que os levou a ser, então, expulsos do paraíso. Outros reinos fizeram guerra a Bera, é o que está no capítulo 14. Rei de Sodoma, o Bera, rei de Sodoma. A Birsa, rei de Gamorra. Então, Sodoma e Gomorra. Durante a guerra dos reis em Gomorra, Abraão deixou todo o seu rancor de lado e se dispôs a ir lá salvar a Ló. Não é questão de dívida, é uma questão de caridade, é uma questão aqui de lealdade que ele procura trazer. Moisés tem todo um cuidado com essa lealdade, com o respeito que se deve ter por todos aqueles que são capazes de nos auxiliar. Todos aqueles que tenham a oportunidade de acrescentar algo ao nosso projeto, a tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo, deve ser sim uma pessoa que merece sim a nossa gratidão. É o caso de Abraão aqui, indo em socorro de Ló. Nesse momento, a Bíblia revela a figura de Melquisedeque, que abençoa Abraão, o qual então dá-lhe o dízimo de tudo que tinha. O rei, que ficou chateado com Abrão por ele ter ido tentar salvar Ló, busca então esse sacerdote que já existia, sacerdotes naquela época. E aí o rei vai pedir para que Melquisedeque que ele amaldiçoe então Abrão. Ele vai com que ele crie, jogue sobre ele uma praga para que ele possa servir a perecer. Só que o sacerdote, o Melquisedeque, ao invés de uma blasfêmia, ele entende a missão de Abraão. E aí, ao invés da maldição, ele o abençoa, desejando a ele a felicidade dos propósitos a que ele se propôs, o que levou aí, né, a ele entrar em desavença com o próprio rei. Abraão já era idoso e sua esposa era estéril. Porém, o Senhor havia lhe prometido um herdeiro e também tinha lhe prometido uma grande descendência. Muito natural. Deus fazia promessa todo dia. Como ele não tinha muita coisa para fazer ainda,
o mundo tinha muito poucos espíritos, Jesus estava descansando, devia ser lá pelo sétimo dia, então, como ele não tinha, ele ficava escolhendo. Quem que hoje eu vou fazer uma promessa, eu vou para quem hoje eu vou ajudar. E foi o caso aqui. Ele havia prometido a Abraão e a Sara, então, que eles teriam um herdeiro. Abrão, por sua vez, depositou toda a sua fé no Deus único, e é a maior herança dos hebreus para a posteridade. Nós hoje acreditamos nesse Deus único, nós hoje acreditamos simplesmente vencendo o politeísmo para um monoteísmo que é até hoje, graças a esse Deus único que Abraão implantou nos corações de todos já naquela época. O Senhor revela a Abraão que ele seria escravo, mas que logo após retornaria à terra prometida. Como que Deus vai falar com as criaturas? Kardec nos diz que Deus não fala com as criaturas. Deus não fala com a sua criação. Deus usa criaturas para ajudar e socorrer criaturas. Como não entender mediunidade numa colocação num versículo como esse que aqui está? Porque quando ele fala que ele seria escravo, e se era alguém livre que seria, ele seria capturado, seria enganado. Nós acabamos de sair aí. No Brasil, 1822, tínhamos ainda muitos escravos, mas ninguém nasce escravo, é alguém que está em reparação. Agora, se ele foi avisado que seria, foi um sonho mediúnico, foi um sonho premonitório que ele sabia. O importante é que ele obedecia àquilo que ele ouvia de Deus. A voz que conversava com ele, pouco importava o nome, mas ele era-lhe obediente. Sarai, por ser estéril, sugere que Abraão tenha um filho com sua serva Agar, pois assim seria cumprida a promessa do Senhor. Aliás, o que tinha de esposa naquela época, autorizando ali o senhor, né, o marido, a ter filhos com escravos, era algo assim muito normal, muito corriqueiro para a época. Concordavam, mas quando nós lemos os desdobramentos dessa autorização, nós compreendemos que já naquela época a obsessão dominava e muito. Já naquela época, o sexo já era moeda de troca. O sexo já era algo não contagioso, mas por ser ele aí comercializado de uma forma a adquirir bens e outras promessas, acabou se transformando, né, nessa mal-sucedida aposta que ainda permanece até os dias de hoje. Agar, então, concebe, a empregada concebe a Ismael, porém, posteriormente, a serva foge juntamente com seu filho, pois a mesma era maltratada por Sara. Se hoje quem está no segundo ou terceiro casamento tem muitas dificuldades de aceitar os filhos tanto da esposa como do marido, para fazer parte da família, imagine naquela época. Ah, mas foi você que autorizou. Tá, eu falei para você, mas não era para você ter aceitado. Então, assim, era para você ter, pelo menos, ter questionado. Mas não, a conveniência perdura até hoje. Mas sendo maltratada, porque ela não deixou de ser escrava por dar um filho, então, a Abrão, ela acaba fugindo com ele e recebem a proteção divina. O que é receber a proteção divina naquela época? Por serem eles bastardos e ela ali que nem tinha, vamos assim dizer, a alforria, eles acabam ganhando a liberdade com a proteção divina. Abraão e Sarai receberam novos nomes e agora passariam a se chamar Abraão e Sara. O Senhor prometeu-lhes então um filho deles mesmos, e não mais de uma concubina. E disse Deus: Como vendo a abnegação, como vendo toda a resignação,
todo sofrimento, e eles sendo obedientes em todas as circunstâncias que Deus os colocou, seja nas adversidades, sejam nas conquistas e realizações, então Deus promete-lhes um filho de sangue, um filho deles mesmo, e não mais com escrava. E aí, o que Deus disse? Sara, tua mulher, Sara, falando para Abraão, Sara, tua mulher te dará um filho, e chamarás Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança perpétua para a sua descendência. Então, quando se fala da antiga aliança, é exatamente essa, a antiga aliança entre Deus e Abraão, que a sua posteridade cobrirá toda a terra. Ele não está falando que é a família de sangue que vai possuir, que será dona de toda a terra. Ele está falando a sua descendência. Se nós observarmos desse ponto de vista, que descendência é essa? Nós somos descendentes. Cobrirá toda a terra, todos os ensinos, o monoteísmo do que representa o Deus único, a obediência a Deus, que tudo tem um tempo certo, que não existe nada impossível para Deus. Nós sabemos que muitas vezes esta esterilidade feminina está ligada a fatores muitas vezes emocionais, mas isso nós sabemos hoje. E naquela época, como eles iam definir tudo isso? Então, a aqui a promessa, a aliança de Deus é que leva a essa descendência de Abraão e de Sara. Eis que surgem três homens, no capítulo 18, e os mesmos dizem a Abraão que sua esposa teria um filho. Qualquer semelhança os, com os magos do Novo Testamento não é mera coincidência. Sara, porém, desacredita dessas palavras e chega até mesmo rir da situação. Não fala quem são esses homens, não fala sua descendência, de onde chegavam, de onde partiram, qual era seu destino. A mensagem deles era para retificar, não um, porque se restava dúvida de que foi Deus, agora temos três para dizer que ela teria um filho. E ela, sabendo da sua esterilidade, por isso ela ri da situação. Sodoma andava muito mal e Abraão clamava a Deus por aquela cidade. Ele sim, né, se sentia o responsável de guiar aquelas ovelhas. Ló é visitado por dois anjos do Senhor, que o retiram da cidade de Sodoma, a qual seria destruída através do fogo. Quem nunca, né? Quem nunca viu falar aí nos tsunamis, terremotos, nos maremotos, nesses flagelos naturais que muitas pessoas saem, vão viajar, muitos saem para lá e para cá, e de repente quando são enviados para aqui, para ali, e de repente acontece essas destruições e muitas vezes são os poucos que sobrevivem. Então, mais uma vez nós vemos os auxiliares do Cristo trazendo ajuda e socorro a quem precisa. Eu não vou correr com a aula muito. Quem precisar sair, por favor, pode sair, fique à vontade. Não vai ser considerado falta nem nada. Porque, como eu disse, como nós atrasamos um pouquinho, é interessante que nós vamos levar. Mas eu vou procurar ser mais rápido nas explicações, porque sabemos dos compromissos de todos, tá bom? Sua esposa, a esposa de Ló, foi convertida em estátua de sal, porque olhou para trás quando o Senhor havia lhes ordenado para não olhar. A desobediência, a mesma de Eva em relação à árvore do conhecimento. Quando Deus os tira da cidade para salvar-lhes a vida, ele diz: vá, e não olhes para trás. A esposa foi olhar e por isso foi transformada em uma estátua de sal. Pode ser uma lenda, pode ser um mito, pode ser um conto, como existe em muitas das nossas regiões no interior? Pode, mas tudo nós precisamos ver. Não é se é verdade, não é se tinha tudo isso, se aconteceu. O ensinamento quer dizer desobediência a Deus. É esse o significado.
Ló teve relações com suas filhas e elas lhes conceberam filhos. Quem lê, às vezes, essa parte do livro, muitas vezes pensa que está lendo os 50 tons de cinza. Não, relações entre pai e filhas, entre mãe e filhas, eram as coisas mais comuns. Desde que não dividisse o patrimônio, desde que fosse para gerar algum interesse de conquista material, então, para alguma aquisição, tudo isso era perfeitamente responsáveis. Só que um homem que não tinha um filho homem era simplesmente abandonado, era ninguém naquela época nessas condições. E as filhas sabiam disso. Então, para que Ló tivesse uma dignidade até a sua morte, então elas então o deixam embriagado numa primeira noite e a filha mais velha tem relação com ele. Na segunda noite, a Bíblia diz que a embriaguez também se repetiu, e aí foi a vez da filha mais nova. E ambas lhe conceberam, então, para a sua posteridade, os herdeiros de que se faziam necessário. Abraão disse ao rei de Gerar o mesmo que tinha dito ao faraó, que Sarai era sua irmã. Deus, porém, veio ao rei Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto será, por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. Após ser advertido a respeito de Sara, o rei Abimeleque restaurou Sara e Abraão. O que ele acontece? Quando lá ele falou para o rei que Sara era a irmã dele, então o faraó acabou trazendo ela como uma das suas concubinas até o momento que os libertou. Aqui ele disse a mesma coisa, pelo medo, né? Então ele falou, fez a mesma coisa com o rei. Só que o rei Abimeleque, também médium, então ele recebeu dos benfeitores espirituais o aviso, ó, ela é casada, ela não é irmã, ela é esposa dele, e se você continuar nessa atitude, você vai ser morto. Então, por medo de morte, ele acaba devolvendo Sara à condição de esposa de Abraão. O Senhor cumpre a promessa que havia feito a Abraão e permite que Sara gere um outro filho. Sara então concebe Isaque, o então filho prometido por Deus, que é deles mesmo de sangue. Sara havia expulsado Agar, a empregada, e o seu filho, Isaque, por causa de ciúmes. Porém, o Senhor protegeu-lhes e deu-lhes uma grande nação. Neste momento, Deus prova a fidelidade de Abraão, o ordenando para ir ao monte e oferecer seu filho em sacrifício. Abraão honra sua fé e se dispõe a cumprir a ordem que o Senhor lhe dera. Porém, antes que o ato fosse consumado, Deus envia um anjo para o deter. Como explicar isso? Lá, vamos chegar na missa e vamos lá explicar isso. Aí nós vamos falar assim, eles falam assim, não, porque Abraão era um servo, era obediente a Deus, e Deus mandou ele matar seu filho. Então, por isso que ele estava obedecendo a Deus. Ah, mas na hora certa, Deus enviou um anjo que falou que era só para testar ele. Deus testa, será que testa a nossa capacidade? Obsessão existe desde que o mundo é mundo também. Então, Abraão não era, assim como Pedro, que vivia lá ao lado de Jesus, todos nós somos e podemos ser obsidiados. E Abraão não foi diferente. Aqui, um espírito das trevas, alguém que era contrário a todo esse desenvolvimento, então vai lá e fala ao ouvido dele que é para ele sacrificar o filho. Só que no momento o que tem que prevalecer era a lei de Deus. Quando ele vai sacrificar o filho, aí vem aquele emissário do Cristo, que, fazendo-se luz, expandindo ali o seu perispírito, como Cristo faz no Tabor, na presença de Pedro, João e Tiago, então ele fala para ele que Deus cancelou a ordem de matar o filho e que não precisaria, que Deus acreditava nele.
nós temos uma obsessão e uma desobsessão realizada pelos auxiliares diretos do Cristo. Ocorre nesse capítulo 23 a morte de Sara, em Kiriat Arbe. Abraão compra uma caverna de Efron para enterrar a então falecida esposa. Todos naquela época eram enterrados em caverna. Os que tinham condições de assim adquirir um. Os demais numa vala, sempre caverna, não tinha cemitério. Mas existiam coletivas, cavernas coletivas, vamos assim dizer, e que ali eram depositados os despojos físicos daqueles que retornaram à pátria espiritual. Já acabou essa primeira parte. Então, os nomes nem são assim tão importantes. Quem quiser ler essa primeira parte, eu acredito que em uma semana dá para ler sossegado, né? Então, é tranquilo. Mas se quiser fazer algum acréscimo, alguma colocação, também é perfeitamente possível. Mas não se atenham a datas, igual aqui, ó, voltando aqui só um pouquinho. Ah, por que que ocorre é o que fala da morte? Assim como ele mostra a importância de Sara na vida de Abraão, como mostra que ela também pode dizer que no primeiro momento, quando ela fala para Abraão ter o filho com a escrava Agar, não poderia ser também uma obsessão? Não poderia ser uma influência espiritual? Não poderia ser uma sugestão dos amigos ainda contrários a todo o desenvolvimento que o planeta Terra viria a ter? Sim, é perfeitamente possível hoje, desde que nós estudemos e fazemos a interpretação correta segundo o livro dos médios. E ele quer dar a ela uma vida digna. Não sabia nada de vida espiritual, de vida depois da vida, mas sabendo que ela teria um lugar único, mostra simplesmente a importância que ela teve na sua vida, no seu desenvolvimento e na construção daquilo que Deus o designou para que ele assim cumprisse. Esses primeiros capítulos, esses 23 que nós vimos, mostra sempre obediência, ao mesmo tempo, algumas discussões, muitas mentiras de conveniência, mas mostra uma adaptação. Nós vemos toda uma estrutura de civilização, toda uma estrutura a ser desenvolvida exatamente para quê? Nas próximas aulas nós vamos ver. Moisés já pegou esse trabalho em andamento. Nós poderemos entender, se fôssemos os livros, esse livro aqui de Gênesis, ele representa os primeiros trabalhadores. É o alicerce daquilo que hoje é a humanidade terrena, encarnados e desencarnados ligados ao planeta. Única coisa que perpetuou, desde o livro do Gênesis até os dias atuais, é exatamente a desobediência e muitas vezes as moedas de trocas usadas para que se adquirir vantagens em relação aos irmãos de caminhada. Bom, graças a Deus e graças a Jesus.